para além daquilo que nós acompanhamos em filmes, séries, romances, né, em que há a temática da magia, né, para além dessa coisa um pouco fantasiosa, né, a magia existe como estudo e, de certo modo, como prática. E ela não é algo tão novo assim, não é algo tão novo, não é? Tem aí muitos anos, né? Séculos, né? Milênios. Quando Jesus Cristo nasceu, foi visitado por 3 reis magos. Ou seja, eram magos, e mago significa sábio. Eram 3 reis praticantes da magia. Ou seja, a magia existe há muito tempo. Essas expressões artísticas, né, da área do entretenimento são às vezes muito superficiais, embora não é incomum uma pessoa que tenha um bom conhecimento da magia identificar em filmes, ou desenhos, ou romances, elementos importantes, né, chamados arcanos, os segredos da magia, que ali se encontram de um modo bastante sutil. Né? Aparentemente, aquilo parece tudo uma fantasia e tal, né? Mas na realidade, por trás, há um segredo de magia que foi revelado de uma maneira camuflada, ou um tanto quanto simbólica, mas está ali. Quem entende de magia sabe. Né? A verdadeira origem da magia, e não apenas da magia, mas de todas as expressões esotéricas, cabala, astrologia, cartomancia, alquimia, a maior parte dos grandes esoteristas, dos grandes magos, afirma encontrar-se naquela narrativa do Gênesis. Né? A narrativa em que, seduzido pela serpente, a mulher toma o fruto da árvore do bem e do mal. Um fruto proibido. A sabedoria do bem e do mal. A maior parte dos grandes esoteristas, dos grandes magos, estão de acordo em afirmar que aquilo que nós estudamos hoje, como magia, alquimia, astrologia, enfim, essas chamadas artes esotéricas, são, né, uma espécie de fragmentação desse conhecimento original, que é decorrente do fruto da árvore do bem e do mal, a sabedoria do bem e do mal. Ponto. Isso aí é uma coisa que fica estabelecida. Na realidade, com o decorrer do tempo, né, com o transcorrer do tempo, esse conhecimento foi fragmentado. E fragmentando-se, né, deu origem a, aparentemente, ciências, ou para algumas pessoas, pseudociências, que estão concatenadas de certo modo, mas são autônomas. Por exemplo, existe, como eu falei, a astrologia, existe a cartomancia, existe a magia, existe, né, enfim, outras expressões, como por exemplo Xing, runas, várias expressões de magia, de esoterismo. Mas vamos falar aqui um pouquinho da magia especificamente. Né? Eu costumo dizer, né, eu costumo refletir que a magia ela se compõe de 3 fases. Né? E elas são bastante simples, embora a fase mais acessível seja a primeira. Quando eu disser as 3 fases, vocês vão pensar, nossa, isto parece de uma simplicidade imensa. Portanto, isso deve ser facilmente realizável. Nem tanto assim. Nem tanto assim. A primeira parte, sim, é mais facilmente realizável. A segunda e a terceira, não. A magia se compõe de 3 fases. Simples. Fazer, controlar e desfazer. Fazer a magia. Por que eu digo que isto é simples? Ora,
existe aí, como eu falei na área do entretenimento, uma temática de magia voltada para crianças e adolescentes. Por quê? Porque de fato, né, fazer magia é mais simples do que se possa imaginar. Todas as magias, das mais banais, entre aspas, né, as mais sofisticadas, não, algumas são bastante complexas. Mas, teoricamente, praticar a magia é algo que qualquer adolescente pode fazer. Até por isso existe uma espécie de indústria, né, que promove o conhecimento de magia ou estimula, né, a magia para adolescentes, para crianças, porque não é difícil. Recentemente, né, nos últimos anos, aconteceu uma brincadeira chamada Charlie Charlie, né, em que algumas crianças começaram a praticar, que é uma espécie de invocação de espírito. Invocação de espírito é uma forma de magia. Né? E isso deu um resultado negativo. Por quê? Porque ao invocar o espírito através da brincadeira Charlie Charlie, né, algumas crianças começaram a ter reações, crianças e adolescentes começaram a ter reações adversas, como por exemplo, começavam a sentir sopros no ouvido, começavam a ficar aterrorizadas, ou seja, houve realmente um resultado. Foi necessário chamar padre, né, padres exorcistas e pastores, ou seja, pessoas mais experientes para resolver essa situação. Ou seja, houve uma espécie de invocação de espírito e parece aparentemente houve alguma espécie de resultado, que espécie de espírito não dá para saber, né? Mas houve um tipo qualquer de resultado. Fazer, a criança fez, ou o adolescente fez. Controlar e desfazer, isso ela não sabe fazer. Ela não tem o poder suficiente para isso. Eu coloquei de uma maneira bastante simples, né? Fazer, controlar e desfazer. Ou seja, fazer a brincadeira, que se trata de uma espécie de magia ou feitiçaria de invocação de espíritos, eles fizeram. Controlar e desfazer não foram capazes. Isso nos recorda, eu falando novamente de desenhos, me recordo do desenho Fantasia, né, do Walt Disney, em que o Mickey Mouse está ali na sala do mago, o mago experiente, ele é uma espécie de aprendiz de feiticeiro, e ele se mete a fazer uma magia. O que acontece? Gera-se um caos. E ele, que foi capaz de fazer, não foi capaz de controlar, nem tampouco de desfazer. Se vocês pegam essa parte do desenho, né, do Walt Disney, vocês veem que há as três fases ali. Fazer, Mickey Mouse faz, né, ele não controla e só há o controle quando o mago volta, encontra o caos, e ele controla e desfaz. Porque ele tem o domínio sobre as três fases. Ele é capaz de fazer, é capaz de controlar e capaz de desfazer. Para fazer, basta que você acredite. É simples. Basta que você acredite que aquilo é possível. Para controlar, é necessário que você tenha uma boa dose de dúvida ou ceticismo. Parece curioso isto. Porque você começa acreditando ser possível. No entanto, a partir do momento em que a magia começa a se realizar, você tem que ter um espírito cético. Porque, afinal de contas, você deu a partida em um poder, mas você não sabe aonde ele vai conduzir. Então você tem que estar a todo instante atento. Né? Ou seja, você tem que ter um espírito de relativa dúvida. Desfazer é uma questão de autoridade. Ou seja, ter autoridade suficiente para desfazer. Naturalmente, controlar a magia depende também de controlar a si mesmo. Quem a si mesmo não se controla, quem não exerce controle sobre si mesmo, não exercerá controle sobre a magia. E controlar a si mesmo é algo que jovens e crianças não são capazes de fazer. Portanto, é muito difícil que um jovem ou uma criança que é capaz, sim, de fazer uma magia, seja também capaz de controlar a magia. Para isso, é necessário que essa pessoa tenha autocontrole. Né? O controle de uma magia exige que você tenha controle de si mesmo. Ou seja, antes de você praticar, você teria que controlar a si mesmo.
Você teria que adquirir controle sobre sua própria pessoa, o que é muito difícil. Né? E ter autoridade sobre si mesmo. Ou seja, determinar-se. Quando você é capaz de determinar-se, você é capaz de determinar na magia. Se você não é capaz de determinar-se, se você não é capaz de controlar-se, você poderá fazer a magia, mas não poderá controlá-la nem desfazê-la. Portanto, há muitas pessoas que fazem, né, magia ou feitiçaria e acabam com sérios problemas espirituais. Porque conseguem realizar o estopim, mas não conseguem direcionar. Então isso muitas vezes se transforma, a magia se transforma num bumerangue. Você lança, ela faz toda a volta e retorna para você. Ou seja, você acaba se transformando, você acaba se tornando vítima do seu próprio feitiço. Enfim, né? Algumas explicações a respeito deste assunto. Eu falo sobre isso por um motivo muito simples. Existe muita temática, como essa temática se manifesta muitas vezes no cinema, na literatura, e as pessoas se sentem frequentemente seduzidas pela magia, pela feitiçaria, e se colocam a praticar sem, na realidade, ter autoridade suficiente para isso. Né? Algumas observações a respeito deste assunto. Enfim, este é o podcast dessa semana. Nas últimas semanas, não estou muito com muita assim, disposição para fazer vídeos e tal, então fazendo áudios e colocando, não estou mostrando a minha imagem, mas continua sendo eu, né, o escritor Gabriel Santamaria, que está aqui fazendo esse podcast. Até a próxima semana.